José, como governador do Egito, ele construiu imensos armazéns para colocar ali o alimento, a colheita que sobrava nos 7 anos de fartura. Então chegaram os 7 anos de fome, e em todas as terras a fome também chegou. E chegou aonde estava Jacó e seus filhos. E eles ficaram sabendo que no Egito havia alimento, então 10 de seus filhos viajaram para o Egito. Quando eles chegaram, José os reconheceu, mas eles não reconheceram José. Ele estava diferente. Mas José, com um olhar aguçado, viu que estava faltando Benjamim. E isso fez com que ele pensasse: será que meus irmãos fizeram a mesma coisa, talvez até pior do que fizeram comigo? Será que eles também tentaram matar, talvez até mataram meu irmão? Então ele quis saber a verdade e disse: vocês são espiões. Vocês vieram para ver nossa terra desprotegida. Então eles disseram: não, meu senhor. Mas ele sabia o quanto as suas declarações poderiam ser falsas. Eles disseram: o caçula está em casa com o pai. Os filhos de Jacó, eles haviam passado por uma grande angústia e o caráter deles havia sido aperfeiçoado. Eles eram invejosos, temperamentais, enganadores, cruéis e vingativos, mas se tornaram mais abnegados, leais uns para com os outros e dedicados ao seu pai. E mesmo sendo adultos, estavam sujeitos à autoridade de Jacó. José, ele não dirigia a sua palavra diretamente a seus irmãos. Jamais. Ele utilizava de um intérprete. E eles não poderiam imaginar que o governador entendia o que eles estavam falando. Então eles conversavam entre si livremente na sua presença. E Jacó entendia tudo. E em vários momentos ele não conseguiu dominar suas emoções, saiu chorando. E numa dessas ele ordenou que Simeão fosse amarrado. E o mesmo tratamento cruel que praticaram contra ele. E Simeão foi aquele instigador e o principal mentor do plano. José, ele estava assim testando para ver qual seria o caráter de seus irmãos. E aí, em diversos testes e falas, em uma delas aconteceu que o copo do governador foi colocado dentro do saco de mantimento de Benjamim. Benjamim havia comparecido depois que José havia dito que eles deveriam voltar com seu irmão para a terra do Egito para buscar mais alimento também. Então, eles foram acusados de roubar o copo do governador e eles mesmos disseram que se alguém fosse encontrado com o copo do governador, esse seria escravo. E aí aconteceu que o copo estava dentro dos mantimentos de Benjamim. E aí eles voltaram em angústia. E Judá chegou a dizer: meu senhor, que podemos falar? Deus trouxe à luz a culpa de seus servos. Nós somos escravos agora, assim como também aquele que foi encontrado a taça. E José disse: longe de mim, eu só quero como escravo Benjamim. O restante pode voltar. Com isso, ele estava testando se eles ainda eram egoístas, preocupados apenas consigo mesmos. Mas Judá, ele não aceitou, ele disse: não, de forma alguma, se nós voltarmos sem Benjamim, nosso pai vai morrer. Eu fico como escravo no lugar dele. E aí, José estava satisfeito. Ele tinha visto os frutos do verdadeiro arrependimento em seus irmãos. Então ele se revelou, chorando, em alta voz disse que ele era o irmão deles, o José. Então eles foram mandados para buscar o seu pai. E José disse: não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês.
Ele sentiu que os seus irmãos já haviam sofrido o suficiente e com generosidade ele procurou aliviar os temores, tirando a amargura pelo ato que eles haviam feito. Vem uma grande lição. Muitas vezes nós queremos buscar a vingança com as nossas próprias mãos e isso não dá certo. José, ele não estava procurando a vingança, ele queria descobrir o caráter de seus irmãos. E ele viu como eles haviam sofrido. Então, ele pensou, já está pago. Eles já pagaram talvez até mais do que eles me fizeram sofrer. Então, eles voltaram, contaram para Jacó que José estava vivo, e eles tinham mais um ato de humilhação para passar. Eles tinham que confessar ao pai o que eles haviam feito. E José perdoou seus filhos pelo erro cometido e os abençoou. José, ele, ao receber os seus irmãos e Jacó, ele queria livrar seus irmãos das tentações da corte, daquela corte pagã. E ele aconselhou eles a dizerem exatamente o que faziam, que eram pastores de animais. E eles seguiram esse conselho. Muitas vezes precisamos nos afastar de ambientes que podem prejudicar não só a nós, como nossos filhos. Essa é uma lição que vemos aqui. E José, ele levou seu pai para ser apresentado diante de Faraó. E essa é uma cena incrível. O governante mais poderoso da terra. E Jacó estava diante dele. Mas Jacó, ele manteve sua comunhão com um governante mais poderoso. Ele sabia que o faraó era simplesmente uma criatura. E naquele momento, ele sabia que estava em uma posição superior. Jacó estava numa posição superior. Então o que ele fez? Levantou as mãos e abençoou o faraó. É incrível. Ele sabia, ele tinha consciência da situação real. Os filhos de José também precisavam ser formalmente reconhecidos como parte dos filhos de Israel. Por quê? Efraim e Manassés, eles por parte de mãe, poderiam seguir carreira como sacerdotes egípcios e eles poderiam também ocupar altas posições dentro do reino do Egito. Mas José queria que ele se unisse ao povo do seu pai, um lugar entre as menosprezadas tribos de pastores, aquele povo, que era o povo de Deus, aos quais foram confiados os oráculos de Deus. Então, Jacó fez isso, abençoou os filhos de José. E nos últimos momentos da vida de Jacó, o espírito de inspiração repousou sobre ele e ele previu o futuro de seus descendentes e ele descreveu o caráter de cada um e a história futura das tribos também foram brevemente preditas. Jacó, ele era um homem muito sentimental. O seu amor por seus filhos era forte e terno, e ele perdoou seus filhos e os amou até o fim. A Bíblia, ela não esconde o caráter de seus, vamos colocar assim, seus heróis. E isso é uma das mais fortes evidências de que a Bíblia foi escrita realmente pela inspiração divina. Qualquer biógrafo, qualquer pessoa que fosse escrever a história, iria ocultar essas grandes falhas de caráter. Mas a Bíblia não é assim. Ela descreve claramente qual que era o problema de cada um deles. Mas uma lição grande que vemos na Bíblia Sagrada é que, mesmo que esses heróis tenham sido vencidos, eles se ergueram e foram abençoados por Deus. E nós também devemos fazer assim. Caímos, mas devemos levantar.
assim como Jacó, assim como os irmãos de José. A vida de José é um exemplo da vida de Cristo. Assim como os seus irmãos tinham inveja dele, os sacerdotes e líderes judeus tinham inveja de Cristo e mataram Jesus por isso. No final da vida de José, ele fez com que os filhos de Israel jurassem solenemente que levariam seus ossos com eles de volta para Canaã. E José morreu com 110 anos e foi embalsamado e colocado num sarcófago no Egito. E agora, durante os muitos anos que eles permaneceram em lutas, o povo de Israel permaneceram em luta, eles viam o caixão de José e aquele caixão era uma lembrança de que eles deveriam manter suas esperanças na terra da promessa, pois o tempo do livramento certamente viria.